nome é Karina, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e hoje falaremos um pouco mais a respeito da reforma trabalhista. O que mudou? Vem comigo! Hoje nós falaremos a respeito de horas extras e compensação de jornada. Tiveram muitas mudanças, muitos novos dispositivos, novas interpretações a respeito do que antes era aplicado. Então, empregados, empregadores e advogados, todos nós temos de nos manter atualizados. Então, vamos lá? Para começar esse assunto de horas extras e compensação de jornada, nós temos obrigatoriamente que mencionar o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Ele estabelece que as horas de trabalho do empregado não poderão ser superiores a 8 horas diárias ou então 44 horas semanais, mas estabelece sim a possibilidade de horas extras e compensação da jornada. A CLT estabelece que poderá sim haver o labor extraordinário, então a prestação de horas extras limitadas a 2 horas diárias. Sobre o assunto do acordo de compensação, a nossa jurisprudência já regulamentava essa situação. A súmula 85 do TST estabelecia que o acordo de compensação de horas poderia ser, sim, estabelecido mediante acordo entre as partes, ou seja, mediante acordo individual, formulado entre empregado e empregador. E esse acordo ele deveria também ser por escrito. Não era permitida a possibilidade de um acordo de compensação de horas que fosse feito de forma tácita ou de forma verbal, tá bem? Com relação às jornadas de trabalho de 12/36 e com relação ao banco de horas, nessas duas categorias somente seria possível a formalização de acordos de compensação desde que mediante acordo coletivo, ou seja, não seria possível um acordo individual entre empregado e empregador. Seria assim necessário que esse tipo de acordo fosse então previsto ou em convenção coletiva ou em acordo coletivo de trabalho, ou seja, teria que ter a intervenção do sindicato. Agora, com a reforma trabalhista, tudo isso mudou, e mudou muito. Então, nós vamos analisar artigo por artigo de tudo que abrange o assunto de horas extras e compensação de jornada, para que nós possamos fazer, então, a diferenciação. Vamos ler como era antes e vamos estudar como é agora com a reforma trabalhista. Então, vamos lá. O nosso estudo começa no artigo 59 da CLT, texto antigo. Vamos fazer a leitura. Artigo 59 da CLT. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares em número não excedente de 2, mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante contrato coletivo de trabalho. Agora, com a reforma trabalhista, a parte da negociação mediante acordo escrito entre empregado e empregador foi alterada para acordo individual, ou seja, não há a menção expressa da necessidade de que o acordo seja feito por escrito. Daí nós concluímos o seguinte, que agora, com a reforma trabalhista, os acordos de compensação de jornada não precisam mais ser obrigatoriamente de forma escrita. Poderá sim haver a negociação de forma verbal ou de forma tácita. Claro que existem ressalvas, existem situações que são exceção. Mas, de acordo com a leitura do caput do artigo 59, novo texto trazido então pela reforma trabalhista, ele possibilita o acordo individual sem fazer menção à forma escrita, sendo possível, então permitido, portanto, um acordo escrito, verbal ou tácito. Tá legal? Agora, com relação aos parágrafos. No texto antigo da CLT de 43, haviam 4 parágrafos no artigo 59. Agora, com a reforma trabalhista, existem 6. Foram incluídos 2 novos parágrafos, o parágrafo 5º e parágrafo 6º, e o parágrafo 4º foi revogado. Vamos fazer a leitura, então, de forma comparativa. O parágrafo 1º do texto antigo da CLT estabelecia que, no caso de prestação de labor extraordinário, de horas extras, a hora do empregado deveria ser remunerada num percentual mínimo de 20%. Nós já aplicávamos, nós operadores do direito, e assim como as empresas deveriam aplicar nunca esse percentual mínimo de 20%. Por quê? Porque na nossa Constituição Federal já havia a previsão de pagamento mínimo de 50%. Então, a reforma trabalhista veio fazer a adequação, a atualização
na nossa CLT, que é de 43, já a nossa Constituição Federal é de 88. Então, ela é posterior e ela é superior à CLT. Logo, o pagamento de adicional mínimo de 50% já era aplicado. Agora, com a reforma trabalhista, o parágrafo 1º do artigo 59 passa a prever a obrigatoriedade do pagamento do adicional de hora extra de no mínimo 50%. Com relação ao parágrafo 2º, não houve alteração. Vamos fazer a leitura apenas a título de conhecimento. Artigo 59, parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. O parágrafo 3º sofreu uma pequena alteração, mas o seu conteúdo, a intenção do parágrafo continua a mesma. Ele estabelece que o empregado que for dispensado, então, quando houver a ruptura do contrato de trabalho daquele empregado, sob a condição de que o empregado ainda teria horas a receber, então o banco de horas não estaria fechado, nesta ocasião, o empregado deverá receber, não mais em forma de compensação, porque não será possível que ele goze de folgas, mas deverá receber o período que seria relativo às suas folgas, as compensações, de forma remunerada. Então, essas compensações, as folgas que ainda teria direito, deverão ser pagas como horas extras. Claro que agora, com o adicional já estabelecido como mínimo de 50% e referente à remuneração equivalente do momento da rescisão. O parágrafo 3º, a alteração que teve, foi com relação a uma menção que ele fazia ao parágrafo 2º. Então, o parágrafo 3º, ele dizia o seguinte: conforme o parágrafo anterior, que era o parágrafo 2º, agora ele faz a menção do parágrafo, não anterior, mas do parágrafo 2º e também o parágrafo 5º. Esse abstrato a gente vai resolver agora. Vamos fazer a leitura do artigo anterior e do novo artigo, então. Artigo 59, parágrafo 3º da atual CLT de 43. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo anterior, fará o trabalhador jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Parágrafo 3º, conforme a reforma trabalhista. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos parágrafos 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá o direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. O parágrafo 4º, ele estabelecia, na CLT antiga, que os trabalhadores que trabalhassem em regime de tempo parcial não poderiam, então, prestar horas extras. Agora, com a reforma trabalhista, pode. Por quê? Porque este parágrafo, o parágrafo 4º do antigo texto, foi totalmente revogado. E agora, temos, então, os novos parágrafos inseridos à CLT pela reforma trabalhista. O parágrafo 5º, novo parágrafo, então, inserido à CLT, ele estabelece que o banco de horas poderá ser negociado entre empregado e empregador, mediante acordo individual escrito. Olha só que novidade! Lembra, no início do vídeo, nós mencionamos que os casos de banco de horas e acordo de compensação de jornada para jornadas de 12/36 obrigatoriamente deveriam ter a intervenção do sindicato de classe. Então, esse tipo de negociação somente seria possível por acordo coletivo de trabalho ou mediante convenção coletiva de trabalho. Agora, com a reforma trabalhista, é possível ser feito mediante acordo escrito, acordo individual escrito, e o prazo de compensação também mudou, que antes era de 1 ano e agora é de 6 meses. Então, se eventualmente você escutar, o banco de horas agora é compensado semestralmente, é por conta disso. Não é que tem que ser de janeiro a junho e de julho a dezembro, não. Mas o prazo de compensação agora será de 6 meses. Essas alterações são muito importantes. Elas beneficiam muito o empregado.
O próximo parágrafo, o parágrafo 6º, também é novidade no texto da CLT. Antes, o acordo de compensação de jornada, ele deveria ser como? Deveria ser por escrito. No texto antigo da CLT e na jurisprudência atual, inclusive, até que venha a reforma trabalhista a ser aplicada em 11 de novembro de 2017, todo o acordo que fosse feito entre as partes, por acordo individual, obrigatoriamente deveria ser escrito. O parágrafo 6º, ele vem alterar isso. Ele estabelece o seguinte: Artigo 59 da CLT, parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Ou seja, se for estabelecido um acordo individual para compensação de jornada de forma tácita ou de forma escrita, ele terá sim validade desde que a compensação ocorra dentro do mesmo mês. O assunto se encerra por aí? Não. Houve também, através da reforma trabalhista, a inclusão de 2 novos artigos, o artigo 59A e o artigo 59B. O artigo 59A, ele regulamenta agora, então, a questão dos trabalhadores que trabalham em jornada de 12 por 36. Vamos fazer a leitura do artigo. Artigo 59A da CLT. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. O que isso quer dizer? Agora, com a reforma trabalhista, se houver acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva, o intervalo para descanso e refeição do empregado, seria o intervalo intra-jornada, o intervalo, aquela pausa que a gente faz para um lanche, para um almoço, ele pode ser suprimido, ou seja, o trabalhador ele poderá, mediante acordo individual, por convenção coletiva ou acordo coletivo, ter de trabalhar as 12 horas de forma sequencial, sem aquela pausa. Isso é um ponto muito negativo. No entanto, agora é possível. O artigo 59, parágrafo único, ele fala a respeito dos intervalos havidos no curso da prestação dos serviços. Então, quem trabalha em 12 por 36, praticamente trabalha dia sim, dia não. O que acontece? Muitas vezes o dia de trabalho cai em feriado ou cai num dia de descanso semanal remunerado, que seria teoricamente um domingo, ou nessa jornada ele precisa estender um pouco e acaba trabalhando em jornada noturna. O que a reforma trabalhista altera com relação a isso? Antes, se ele trabalhasse, se o dia de trabalho dele caísse num dia de feriado, ele deveria receber aquele dia com o adicional, ou seja, em dobro, porque receberia o dia e receberia o adicional de 100% em cima. Agora, com a reforma trabalhista, isso não vai acontecer mais. Por quê? A intenção do legislador, quando formulou esse novo parágrafo, esse parágrafo único ao novo artigo da CLT, que fala a respeito dos trabalhadores em jornada 12 por 36, ele pensou o seguinte: esse trabalhador, ele tem muito mais folgas do que um trabalhador comum, que trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado e folga de fato no domingo. Um exemplo. Então, por ele ter muito mais descansos, por trabalhar praticamente dia sim, dia não, na jornada 12 por 36, a ele trabalhar em um dia que cai em feriado não é tão prejudicial. Então, sempre que a jornada de trabalho do trabalhador que cumpre o serviço em horário 12 por 36, em jornada 12 por 36, se cair em feriado ou descanso semanal remunerado, ele não terá direito ao pagamento do adicional. Da mesma forma, os feriados e as prorrogações em horário noturno também serão compensadas, serão consideradas compensadas. Então, horas extras, eventualmente, ou adicional noturno mesmo, que tem as porcentagens específicas, não serão devidas. O próximo artigo é o artigo 59B, também novo artigo trazido pela reforma trabalhista. O artigo 59B, ele estabelece que ainda que não sejam cumpridas as exigências
legais, se no contexto geral não houver prejuízo, tiver sido cumprido direitinho a compensação de jornada, não haverá prejuízo para o empregado ou para o empregador. Ou seja, uma exigência é que o acordo seja por escrito. Se o empregado e o empregador não formalizaram um acordo por escrito, mas formalizaram de forma tácita ou de forma verbal, se tiver havido a compensação tudo de forma correta, como prevê a lei, não haverá qualquer prejuízo. Antes, poderia haver. Antes, poderia ser totalmente anulado aquele acordo que era praticado dentro da empresa e o empregador obrigado a pagar ao empregado todas as compensações, vamos supor, como horas extras. Isso era muito pesado, era algo muito prejudicial realmente para aquele empregador que de repente não tinha um conhecimento legal ou não recebeu uma orientação correta. Muitas vezes os empregadores eles confiam muito nos contadores que não possuem conhecimento jurídico aprofundado na área trabalhista, então não sabem orientar. Então, nessas situações, antes o empregador ele era muito punido, ele poderia ser punido severamente. Agora, a reforma trabalhista procurou apaziguar essa situação. Se tudo foi cumprido certinho e a mera formalidade de exigência de que seja por escrito não foi cumprida, não tem problema. Analisa-se o contexto como um todo e aplica-se a lei. Então, não haverá prejuízo. O parágrafo único, próximo então, parágrafo inserido esse novo artigo 59b, estabelece que as horas extras cumpridas com habitualidade não irá descaracterizar eventual acordo de compensação de jornada. Isso é um absurdo, porque existem os acordos de compensação de jornada, vamos supor. Trabalhador, você vai trabalhar para mim e vai trabalhar 1 hora mais na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Para quê? Para compensar o sábado. No entanto, tem muitas empresas que mesmo assim obrigam os seus empregados a virem trabalhar no sábado. Pagam como horas extras? Pagam, mas são horas extras excedentes. O trabalhador já está trabalhando a mais na sua jornada diária justamente para ter o sábado de descanso. Então, antes da reforma trabalhista, como é hoje, era considerado que nulo o acordo de compensação de jornada e todas as horas extras deveriam ser pagas, mesmo aquelas diárias, inclusive aquelas do sábado. Agora, com a reforma trabalhista, isso mudou. Ainda que hajam horas extras habituais prestadas, o acordo de compensação de jornada não será invalidado. É prejudicial? Novamente, ao meu ver, mas é o novo texto da reforma trabalhista que passa a valer em 11 de novembro de 2017. Para finalizar esse assunto, nós temos a questão dos trabalhadores que trabalham em condição insalubre. O artigo 60 da CLT já previa que esses trabalhadores poderiam fazer horas extras desde que o Ministério do Trabalho, que é o órgão competente, autorizasse. Agora, o parágrafo único inserido ao artigo 60, que faz menção a esses trabalhadores que trabalham em condição de insalubridade, ele estabelece que se excetua, ou seja, não precisa da licença prévia, os trabalhadores que trabalham em jornada de 12 por 36. Ou seja, esses trabalhadores poderão sim cumprir horas extras, independente da autorização do Ministério do Trabalho, eles poderão sim trabalhar em jornada extraordinária, ainda que trabalhem em condição de insalubridade. Prejudicial? Mais uma vez, na minha opinião, sim. Mas infelizmente, o texto aprovado aí pelo legislador e que passa a valer a partir da início de vigência da reforma trabalhista. Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos a respeito de horas extras e compensação de jornada, abordamos tudo que envolve as novidades e as alterações trazidas pela reforma trabalhista à nossa CLT. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com seus conhecidos para que todos possamos nos manter atualizados a respeito de tudo que mudou com a reforma trabalhista que passa a valer a partir de agora, 11 de novembro de 2017. Até mais!